Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Tenda de Aruanda Novo Caminho. Boa noite, Anne. Boa noite, Cristina. Boa noite, Isaac. Vocês estão conseguindo me escutar bem? Obrigada, pessoal. Vou escrever já o nome da nossa lição de hoje. Enquanto a gente espera mais uns minutinhos, eu vou convidar vocês a pegar um copo de água para que a gente receba os fluidos necessários para essa noite de estudo. Também relembrar que a gente tem a nossa casa, física em Uberaba. Tem o endereço aqui no nosso Instagram. Nós temos o calendário também do mês de novembro, com as datas de gira, os dias que temos lives, os estudos do domingo. Vou convidar vocês também para depois darem uma olhadinha, que vocês serão muito bem-vindos também na nossa casa física. Então, hoje a gente vai dar continuidade, ao livro Segue-me, o livro do Emmanuel, e hoje a lição é o mandato pessoal. Antes da gente começar, eu vou convidar todo mundo para que a gente feche os nossos olhos, vamos acalmando os nossos pensamentos de mais um dia de trabalho, de estudos, que possamos ir nos conectando com a espiritualidade maior, pedindo ao nosso Pai que recebamos através desse estudo, dessa live, as mensagens necessárias para mais uma semana, para nossa evolução, que possamos aprender juntos um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus e que seja uma noite abençoada e que a gente agora possa fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Tenhamos uma excelente live. Então, hoje, como eu falei, a gente vai dar continuidade ao livro Segue-me e a lição de hoje é o mandato pessoal. E começa assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 10. Forçoso consideres o valor da tarefa em tuas mãos. Ela se define por mandato do alto, desígnio de Deus em ti e junto de ti. Indubitavelmente, é preciso nos acomodemos à convicção de que nada somos e nem realizamos sem Deus. Isso, porém, não nos exonera da obrigação de anotar o sentido particular das responsabilidades que nos foram concedidas. De modo algum, desejamos induzir-nos à hipertrofia da personalidade
quando tudo nos determina a extinção da vaidade e do orgulho. Reflete, entretanto, nos créditos individuais de que a providência divina te enriqueceu. Qual ocorre às impressões digitais que te identificam, a tua voz é diferente de todas as demais. As tuas mãos guardam peculiaridades distintas, enxergas e ouves com recursos mentais de interpretação absolutamente diversos de todos aqueles que povoam o cérebro alheio e mostras vocação de que outros não dispõem. Consideremos tudo isso para reconhecer que nos foi atribuída a cada um determinada área de ação, na qual o serviço que nos designa, uns à frente dos outros, se reveste da maior significação tanto para aqueles a quem nos cabe servir quanto para nós. Pondera, assim, na importância das obrigações que a vida te confere, observando que Deus te esculpiu como não esculpiu a mais ninguém. Então, assim, essa lição hoje, eu acho que é uma mensagem de Deus pra gente, assim, individualmente para cada um. Acho que cada um vai tirar um pouquinho do que precisa, né? Então, quando ele fala aqui no comecinho, né, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Antes da nossa encarnação, né, a gente já recebe as tarefas de Deus pra gente, né? Então, esse mandato pessoal são essas tarefas que Jesus nos deu nessa encarnação. E é um contrato, né, como se fosse um contrato para agir em nome de Deus. E quando a gente age em nome de Deus, a gente age para o bem, né? Ninguém age para o mal seguindo a Jesus. Então, quando ele diz servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, cada um aqui tem um dom e ele é muito importante, né? A gente precisa se lembrar disso. Cada um tem o seu brilho e vai distribuindo esse brilho por onde passa, né? Esse serviço que a gente exerce aqui na Terra, que Jesus nos deu, é individual, mas é muito importante. Ele é importante onde a gente passa. E depois ele fala: forçoso consideres o valor da tarefa em tuas mãos. Ela se define por mandato do alto, desígnio de Deus em ti e junto de ti. Então, é uma responsabilidade nossa, né? A gente precisa identificar isso, entender o nosso valor, né? Entender o que a gente tem que fazer na nossa condição aqui na Terra, mas também junto de nós, né? Com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando ele fala desígnio de Deus em ti, a gente tem a nossa missão e ela é importante para nós, né? Para o nosso processo evolutivo, mas ela é muito importante também para as pessoas que estão à nossa volta, porque nós somos exemplos de Jesus, né? Cada um tem a centelha divina dentro de si. Então, por onde a gente passa, a gente vai levando essa centelha divina, a gente vai levando os ensinamentos de Jesus. E é isso que ele espera de nós. Esse mandato pessoal é exatamente isso. É nós usarmos essas ferramentas, né, que Jesus nos dá, é nós usarmos essa tarefa que Jesus nos incumbiu, né, para disseminar o bem, disseminar o amor, disseminar a caridade. E quando a gente fala em servir, o servir já é amor, né? É uma forma de amor. Então, a partir do momento que a gente realmente se entrega, que a gente coloca em prática com amor, com caridade, tudo aquilo que tem dentro da gente, a gente já está servindo a Deus, né? A gente já está fazendo o nosso papel aqui na Terra. E cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua tarefa diferente uns dos outros, cada um no seu processo evolutivo, mas como eu falei, nenhum é mais importante ou menos importante que o outro, né? Todos somos importantes. Nós somos uma rede, né? Estamos todos interligados. Então, quando a gente se une, quando a gente dissemina em conjunto todas essas lições, todas as tarefas de Jesus, né, que a gente exerce aqui, quando a gente faz isso em conjunto, tem uma força muito maior. Eu gosto muito de falar que assim, a gente é um pontinho no universo, mas o que seria sem esse pontinho, né? Todos nós somos importantes, assim como o oceano. O oceano são várias gotinhas de água, mas se faltar uma, não seria igual.
Então, nós somos muito importantes por isso. Cada um carrega as suas experiências, cada um carrega a sua tarefa, que quando em conjunto, quando a gente se une para fazer isso no coletivo, né, a gente consegue ampliar ainda mais essa força, essa potência. Então, é muito importante a gente realmente ter essa consciência, né, da nossa responsabilidade, mas também com humildade, né? Depois o Emmanuel fala na lição: de modo algum, desejamos induzir-nos à hipertrofia da personalidade, quando tudo nos determina a extinção da vaidade e do orgulho. Então, a gente não pode enxergar esse mandato pessoal, né, essa responsabilidade que nós temos em carregar essa centelha divina e aumentar o nosso ego, né, ampliar o nosso ego, achar que nós somos superiores do que as outras pessoas. Não, nós temos que agir com humildade, né, sempre respeitando o outro, respeitando o tempo do outro, o espaço do outro. E isso reflete, como ele fala, nos créditos individuais de que a providência divina te enriqueceu. Como eu falei, cada um é um universo em si. Nós temos um universo dentro da gente. A gente tem condição de fazer tudo, de modificar tudo, porque nós temos Deus dentro da gente. E se a gente é o espelho de Jesus, né? Se nós somos aqui essa centelha divina, a gente tem essa condição quando a gente tem a fé. Quando a gente tem fé, a gente consegue realmente colocar em prática as coisas, porque nós estamos aqui agindo para Jesus e conforme Jesus, né? Então, esse mandato pessoal que Emmanuel fala aqui é exatamente isso, é agir em nome de Jesus, em nome de Deus. E aí, quando a gente vai seguindo, né? Na verdade, assim, antes da gente continuar, eu até trouxe uma questão do Livro dos Espíritos que fala sobre isso, né? Que desde o átomo até os anjos, os arcanjos, nós somos muito importantes, né? Cada um tem a sua força, a sua responsabilidade. Eu vou só pegar aqui para eu ler para vocês. É a questão 540. E aí os espíritos falam, né? Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. E aí eles respondem, uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, porém, poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, assim, a gente começa, né, como átomos, pequenas partículas, e ao passar do tempo a gente vai crescendo, né? A gente vai ampliando essa condição. Então, de átomos, nós vamos nos transformando até chegarmos onde nós estamos hoje. Eu só achei interessante trazer para a gente conseguir entender que a gente começa muito pequenininho, mas através, né, dos ensinamentos de Jesus, dessa condição que ele nos dá de sermos mensageiros de Deus, né, mandatários de Deus, a gente vai conseguindo essa evolução. Depois ele fala,
Quando ocorrem as impressões digitais que te identificam, a tua voz é diferente de todas as demais. As tuas mãos guardam peculiaridades distintas, enxergas e ouves com recursos mentais de interpretação absolutamente diversos de todos aqueles que povoam o cérebro alheio, e mostras vocação de que outros não dispõem. Então, assim, aqui o que ele quer dizer pra gente é que cada um tem as suas particularidades, né? O que eu falei, nós precisamos respeitar a individualidade de cada um. Cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas vivências, carrega a sua bagagem, tanto dessa encarnação como das encarnações anteriores. Então, esse respeito pelo momento, né, de evolução de cada um é muito importante. A gente não pode se sentir superior justamente por isso. Cada um tá no seu momento evolutivo e tá tudo bem. A gente precisa respeitar isso, né? E por sermos seres muito diferentes, que faz a gente ter essa diversidade muito grande, né? A gente consegue ir compartilhando experiências e ampliando, né, a nossa consciência aqui na Terra e fazendo a diferença. A gente vai conseguindo transmitir uns aos outros essas lições que a gente vai tendo ao decorrer da nossa encarnação e aprendendo uns com os outros. Então, todos nós somos importantes, né? Todo mundo aqui é necessário para o processo evolutivo, tanto nosso como dos demais, né? A gente está aqui para evoluir em conjunto. Nós não somos nada sozinhos, como eu falei anteriormente. Por exemplo, quando a gente conversa com Deus, né, e fala: ai, Senhor, o Senhor podia me dar paciência, o Senhor podia me dar tranquilidade. E pedimos, né, aquilo que a gente, às vezes, ainda tem um pouco de falta e deficiência. E Jesus não vai mandar isso pra gente, né, de forma fácil. Ele vai usando as pessoas que estão ao nosso redor para que a gente consiga aprender com as provas e expiações, né, com as divergências, com as situações difíceis que a gente enfrenta, e através disso a gente vai evoluindo. Então, por isso que é muito importante a gente ter, né, esse contato com outras pessoas, a gente ter essa relação com toda a humanidade, porque é através disso que a gente vai evoluindo. E nós somos uma parte do todo, né? A gente é um pedacinho, como eu falei, é um pedacinho do universo, mas que nós podemos e temos condição de fazer a diferença por onde a gente passa, se a gente quiser, né? Nós não vamos conseguir resolver o problema do mundo também, porque a gente é muito pequeno ainda. Mas quando a gente começa, quando damos o primeiro passo, né, fazendo a diferença um pouquinho a cada dia, isso é já uma caridade, né? Isso já é começarmos a caminhar em direção a Jesus. Estamos em direção a Jesus quando a gente dá o primeiro passo. O que ele não quer de nós é que nós fiquemos parados, esperando só que ele coordene a nossa vida, né? Aqui fala que tudo depende de Jesus, né? Ele é o responsável por tudo que nós temos e nada acontece sem a permissão dele. Mas isso também não tira a nossa responsabilidade de exercer o que nos foi concedido. Então, a gente, claro, nós vamos respeitar o que Jesus nos deu, sempre sendo gratos, né? A gente sempre precisa ser grato por aquilo que Deus nos dá. A gente está exatamente onde a gente precisa estar, com as pessoas que nós precisamos ter ao nosso redor. Mas a gente não pode só esperar que Jesus faça a diferença na nossa vida, né? A gente precisa também pegar as rédeas e dominar o nosso caminho, né? Nós temos o livre-arbítrio para fazer as escolhas aqui na Terra. Ele nos dá o caminho, ele nos dá a direção, mas somente nós podemos escolher o que a gente quer realmente trilhar, né? E às vezes eu paro para pensar, o que a gente tem feito, né, com esse tempo que Deus nos dá aqui na Terra? Será que a gente tem aproveitado com responsabilidade? O que será que a gente está fazendo de diferente na vida do outro? Durante o estudo, eu vi uma frase que Jesus fala, que diz assim: a verdadeira caridade vem daquilo que nos falta e não daquilo que nos sobra. Então, às vezes a gente acha difícil, né, fazer alguma coisa. Nossa, mas eu não tenho tempo, ou então tô sem dinheiro, eu não consigo ajudar essa pessoa. Mas Jesus não quer aquilo que tá sobrando da gente, né? A caridade é aquilo que tá em falta.
E eu achei interessante isso porque muitas vezes a gente se queixa muito da falta de tempo, né? A gente está vivendo num mundo muito agitado e ligado no automático. E às vezes a gente fala, nossa, mas parece que o dia passou e eu não fiz nada. Essa falta de tempo, às vezes, é o necessário para a gente começar a caridade. Então, às vezes, tirar 30 minutinhos do seu dia para conversar com seus pais, para conversar com a sua família, com seu esposo, com seu irmão, com a sua irmã. Ou, se você tiver condição, ir num asilo, ir num abrigo, conversar com uma pessoa que não tem ninguém ali naquele momento, né? O familiar não tem contato, é uma pessoa sozinha. Então, isso já é caridade, né? Às vezes nós temos a impressão de que a caridade é só aquilo que eu posso dar de material. Mas não, a caridade a gente pode fazer todos os dias, a todo momento. Se você estiver na rua, tiver uma pessoa, por exemplo, com dificuldade de atravessar a rua, e você parar um pouquinho do seu tempo ali, da sua correria, do seu compromisso, ir lá ajudar essa pessoa a atravessar a rua, pequenas ações, sabe? No dia a dia, isso já é caridade, isso já é amor, já é servir, né? Então, eu acho que essa lição vem trazer isso pra gente. Nos lembrar de que nós temos essas tarefas, né? Que Jesus nos concedeu quando nós encarnamos e que depende única e exclusivamente da gente. A gente precisa aproveitar essas oportunidades porque é através disso que a gente vai evoluindo, né? Que a gente vai caminhando no caminho aí em direção a Jesus. Em Mateus, capítulo 9, Jesus fala: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. E depois ele fala: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Então, quando a gente nos coloca, né, realmente na posição de ainda seres errantes, espíritos errantes, que estamos aqui para aprender mesmo, eu acho que a gente realmente começa a ter essa consciência e aproveitar as oportunidades mesmo para aprendizado, ao invés de ficar lamentando o que está acontecendo, ou então se questionando por que eu estou passando por isso, por que essa situação está acontecendo comigo, por que eu vim nessa família, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando, nossa, mas por que será que eu vim nessa família? Porque às vezes é uma coisa que não foi bem resolvida em uma outra encarnação. E aí você veio, precisou vir com essas pessoas para aprender alguma coisa que você ainda não tinha aprendido. Então, Jesus realmente não quer sacrifícios, né? Ele não quer desamores, nem nada disso. Ele quer que a gente tenha misericórdia, né? Ele quer que a gente realmente ponha em prática o amor dele, que nós sejamos exemplos aqui na Terra. E seguindo a lição, ele diz: consideremos tudo isso, tudo que ele falou, né, sobre cada um ter o seu momento, cada um ter o seu recurso, cada um ter suas peculiaridades, e considerando tudo isso, para reconhecer que nos foi atribuída a cada um determinada área de ação. Então, todo mundo aqui sabe fazer uma coisa que o outro não sabe fazer, né? Sabe, às vezes, falar uma palavra que uma outra pessoa não saberia falar, né? Ou então uma ação mesmo, um trabalho, se formou tem uma formação profissional em alguma área que ele precisa, nessa encarnação, passar por aquilo para aprender alguma coisa, para algum processo evolutivo, né? No qual o serviço que nos designa, uns à frente dos outros, se reveste da maior significação, tanto daqueles a quem nos cabe servir, quanto para nós. Então, todas as situações que nós vivemos, sejam aquelas que nós estamos experienciando, quanto aquelas que as pessoas experienciam com a gente, elas são muito importantes para esse processo evolutivo, né? Para o nosso crescimento como espíritos, como pessoas, moral, né? E ele finaliza falando: pondera sim na importância das obrigações que a vida te confere, observando que Deus te esculpiu como não esculpiu a mais ninguém. E essa frase é muito linda porque cada ser é único, né? Cada um na sua individualidade. Todos nós temos um brilho dentro da gente, que a gente vai emanando por onde passa, e esse brilho não é nem menor nem maior do que o de ninguém. Ele é seu, ele é único. É muito diferente o brilho de cada um.
E nem por isso a gente precisa ofuscar o brilho do outro, né? A gente precisa aqui nessa encarnação nos unir como irmãos para que a gente possa realmente seguir o exemplo de Jesus e passando de geração em geração esses ensinamentos para que um dia possamos chegar próximos, né, da verdadeira felicidade, que é o que Jesus espera da gente. Então, o que eu acho que a gente precisa tirar dessa lição é isso, que nós tenhamos consciência de que nós somos mandatários divinos, que nós temos a nossa tarefa, nossa responsabilidade aqui na Terra, cada um da sua forma, do seu modo. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, porque só a gente sabe o que a gente consegue fazer na nossa condição. Tem até uma frase que eu peguei também que fala: faça o que puder, com o que tiver, onde estiver. Então, não importa se é muito, se é pouco, se pra mim o que aquela pessoa tá fazendo é muito ou pouco, é o que ela pode fazer e isso já é muito, né? Nós precisamos respeitar as nossas limitações também e não nos compararmos uns com os outros, porque cada um tem o seu momento. Então, a gente tá aqui justamente para isso, para servir a Deus, fazer a nossa tarefa que Ele nos propôs aqui, cumprir isso com amor, com respeito, com humildade, mas juntos que a gente possa ir disseminando, né, os nossos conhecimentos em Deus, as nossas vivências, para que a gente possa cada vez mais espalhar esse conhecimento, espalhar esse amor, espalhar essa fraternidade, para que a gente possa chegar, né, algum dia aí à verdadeira felicidade, que é o que realmente Jesus espera da gente. Ele nos colocou aqui nesse mundo de provas e expiações para que a gente possa viver e aprender com tudo isso, né? Aquilo que nos falta ainda e seguirmos nessa caminhada. Pessoal, assim, hoje tá uma live atípica, geralmente a gente tá sempre em 2 pessoas, então vai ser uma live um pouquinho mais curta. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que eu aprendi, do que eu tirei para mim de lição dessa live, que é realmente ter essa consciência de que nós temos muita força, que a gente tem uma responsabilidade grande aqui, mas que a gente também respeite o nosso tempo, o nosso momento, que a gente faça isso com humildade, com os recursos que a gente tem, né? Sempre um pouquinho de cada vez, um dia após o outro. Eu gosto de falar que o 1% todo dia é melhor do que nada. Então, se todos os dias eu dou 1% daquilo que eu posso fazer pelo outro, por mim, eu já estou fazendo muito. Porque algumas pessoas ainda não conseguiram, né, ter essa consciência de dar o primeiro passo. Então, a gente que está aqui, que está buscando, que está estudando, a gente já está dando o primeiro passo. E isso já é uma grande vitória. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui, que compartilhou, né, comigo dessa energia, que a gente possa ter uma ótima noite, uma ótima semana e que possamos, né, sempre ter essa consciência de que nós somos que a gente tem um universo dentro da gente, né, que nós somos uma centelha divina, que a gente tem Deus dentro da gente. E exatamente como a Mirna falou, o pouco com Deus é muito. Se você faz com fé, com amor, colocando em prática, né, aquilo que Jesus nos ensina todos os dias, isso já é muito. Então é isso. Muito obrigada, pessoal, todo mundo que esteve aqui até agora. Que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.